Caríssimos irmãos e irmãs, hoje vai ser mais breve. Será? Discípulo de Emaús. Hoje a homilia é basicamente para os casais. Existe uma tese dos exegetas, que são aqueles que estudam a Bíblia, de que talvez os discípulos de Emaús eram um casal. Padre, mas eu posso acreditar ainda que são dois homens? Pode. Posso acreditar que é um casal? Pode. Por quê? Porque é uma tese. É diferente de um dogma. Um dogma, nós como católicos acolhemos na fé o dogma da Trindade, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Eucaristia. Uma tese teológica é que esses discípulos de Emaús eram então um casal. Por que eles falam isso? Vocês viram o padre dizendo já que a palavra da mulher não tinha valor jurídico na época. Podia juntar 200 testemunhas mulheres e um cara, que a palavra do cara valia mais do que da 200. No texto aparece só a palavra de um homem, o nome de um homem, Cleófas. Mas o texto faz questão de mostrar que eram dois, que também era algo obrigatório. Para você acusar algo ou defender algo, você tem que estar em conjunto. Mas se colocasse no texto que era um homem e uma mulher, seria como se fosse o testemunho de um só que é válido. Então não ia valer nada. Mas a principal coisa é que o texto cita que é Cleófas, e a esposa dele aparece na cruz. Você lembra que tinha 3 Marias na cruz. Uma Maria é a esposa de Cleófas. Está lá citado no texto. Então, os dois teriam ido a Jerusalém, vivido tudo aquilo com Jesus, e voltam desanimados para casa. Na hora que Jesus faz que vai adiante, os dois chamam para que Jesus fique com eles, pernoteie com eles. Então não era uma posada, eles estavam oferecendo a própria casa, tanto que o ambiente é de casa. Não aparece mais pessoas, por exemplo, na hora da ceia ali, comendo junto com Jesus. Estavam só os dois e Jesus. Então mostrando que eles os convidam para a casa dele, o convida para a casa dele. Então essa tese é a tese de que seria um casal, um homem e uma mulher. E de fato, você que é casado, é isso que é a sua vida, é um caminhar junto. Você que se casou, no dia do seu casamento, como você sabe, você se uniu em uma só carne a essa pessoa, e vocês trilham o caminho da vida juntos. Há uma responsabilidade de um para com o outro. Diferente do que as pessoas pensam hoje, a prioridade na família é o casal. Os filhos devem ser criados na fé de Deus, mas educados para terem amanhã ou depois a família deles. O texto bíblico, você lembra lá no Gênesis, cada um vai deixar a sua casa e juntos vão formar uma família, uma só carne. Pode ter, é lógico que os seus filhos têm a parte biológica sua e da sua esposa, do seu esposo, mas misticamente, pela ordem do sacramento do matrimônio, você está unido ao seu cônjuge. Para você entender, é como se fosse quando você joga uma pedrinha na água. Ela faz ondinhas, não é? Quando você joga uma pedra na água, ela faz ondinha. A primeira ondinha é você e o seu cônjuge. A segunda ondinha, aí entra os seus filhos. Por quê? Porque amanhã ou depois eles terão a família deles.
foi desvirtuando de tal forma que as pessoas tratam hoje o matrimônio como se fosse namoro. Mas quando foi dado sim aqui no altar, você e seu esposo se transformaram em uma só carne. O padre já falou, tem um santo que chama São Beda, que é um santo da patrística, lá do começo da igreja, que vai nos ensinar de que todo sacramento nasce na cruz. Como a gente viu esses tempos aí de Quaresma, o sacramento da Eucaristia e do batismo nascem no coração aberto de Jesus. Você lembra? Isso é o sangue e água. O sacramento da confissão, a coroa de espinhos de Jesus. Quando você faz um pecado, tem que ter um querer da sua vontade. Jesus dá o sacramento pelo sofrimento que ele tem na cabeça, simbolizando a nossa vontade. O sacramento da crisma, a palavra crisma significa esfregar. Quem recebe o sacramento da crisma, ele é esfregado em Jesus. O corpo de Jesus ali na cruz está suando, tem um tipo de óleo, você é esfregado nele, e aí aquilo imprime um caráter na sua alma. O sacramento da unção dos enfermos, as feridas de Jesus. Quando o padre vai dar a unção dos enfermos, ele está passando a mão na ferida de Jesus e passando em você. O sacramento da ordem é o corpo de Jesus pregado na cruz. O padre é persona Christi, pessoa de Cristo. Ele deve ver o seu sacerdócio assim, pregado na cruz. O padre está doente e está celebrando missa, pregado na cruz. Veja, na hora da consagração, o padre vai falar assim, ó: isto é o meu corpo entregue por vós. É o corpo de Jesus, mas também é o corpo sacerdotal. O padre está se entregando, ele está dando a sua vida. Ele não casa, ele deixa seus projetos, ele entrega a sua vida. E o matrimônio, onde que está o matrimônio? Na cruz, nos pés de Jesus. Eram dois pregados, uma só carne. Da mesma forma que um padre tem que olhar o seu ministério como Jesus pregado na cruz, assim deve ser olhado também o matrimônio. Eram dois, agora pregados. A gente deve ter um só caminho, uma só vontade, um só desejo. A gente tem que sair de um período para cá, do século XIX para cá, foi romantizado muito a questão do casamento em sentido de sentimento. Mas você sabe muito mais do que eu. Um casamento, para dar certo, mais do que sentimento, é uma decisão. A decisão de caminhar junto até o dia que o Senhor nos chamar. Você quer fiar no seu casamento? 10 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos, eu aposto, como o padre também já teve, que teve dia que você falou: chega, vou dar um basta, vou cair na estrada. Mas de repente você se lembrou do que você prometeu aqui, do que você falou aqui, e tomou a decisão de ficar, e tomou a decisão de lutar pelo seu casamento. Tempos fracos, pessoas fracas, casamentos fracos. É isso que a gente vive hoje. Pergunta para sua avó, para o seu avô, se era fácil. É decisão de vida. Eles caminham junto, mas caminham desanimados. Eles criaram esperança. Veja a pergunta de Jesus, e aqui é fundamental para você que é casado: o que vocês conversam pelo caminho? Quando está namorando, quando está noivo,
Aí é um grude, é ou não é? É um grude. E amor ir para cá, é bem ir para lá, não é assim? É bitoca, é não sei o quê, e papapá. Na missa o padre tem que dar chamando a atenção, que não desgruda, fica namorando na missa. Aí casa, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, que é natural e que tem que ser assim. Você tem que sair da paixonite e entrar no amor. O modo amor é decisão, é dar a vida pelo outro. O modo paixonite é esquentou a temperatura, eu falo, eu te amo, eu entrego meu corpo, naturalmente tem que sair da paixonite e entrar na decisão, carregar a cruz junto. Por que é tão importante, por exemplo, não só porque não é pecado, mas por que é tão importante que os casais de namorados se guardem? No começo do casamento, o que segura, ou que devia segurar muito, duas pessoas vindo de realidades diferentes. Por mais que você ache que conheça a pessoa, você não conhece. No namoro, a tendência é esconder os defeitos. Ninguém quer mostrar os defeitos no namoro. O cara tem chulé, ele amarra um saco de lixo no pé e vai namorar, para o menino não perceber que tem chulé. Chupa 3 caixas de house. Mas no dia a dia não vai dar para esconder o chulé, não vai dar para esconder o bafo. No começo, o que vai segurar? Veja se não é por Deus. O que vai segurar é o descobrir o outro, e o descobrir o corpo do outro, inclusive, no começo do casamento. Só que se eu adianto isso, e já tenho um namoro desregrado, quando chega no casamento, e passa esse período do termômetro aí, qual é a novidade do casamento? A novidade? O defeito do outro que aparece, porque o termômetro já baixou, e aí eu vou focar, nossa, mas eu não achava que ele tinha bafo, mas eu não achava que ele era grosso, mas eu não achava que ela era doida. É lógico, namorava só com a mão, namorava só com o corpo, não tinha conversa, não tinha diálogo, e de repente está num casamento que não há conversa, que o tratamento é só, tem que buscar os filhos, tem que comprar pão, tem que não sei o que, só cobrança. Quem é que aguenta? É só cobrança. A pergunta de Jesus para você que é casado é: o que você tem conversado com a sua esposa, com o seu esposo pelo caminho? Quais são as preocupações? O que você tem conversado? Só trato na espora, só trato o que tem que fazer, só trato de coisas mundanas. Tem que pagar boleto, tem não sei o quê. Hoje virou uma moda de você tem que ser o provedor, você tem que ser isso, tem que estar aquilo, tem que estar aquilo. As pessoas ficam vendo aí família de Instagram e acha que aquela família lá de Doriana, parece que a comercial Doriana, acha que deve ser assim em sua casa. E aí é uma cobrança. O que você está conversando com ele e com ela no caminho? Quais são suas verdadeiras preocupações? O casamento vai se desgastando, daqui a pouco está um resmungando para o outro. Um não suporta o ar que o outro respira perto. Quando se olhava lá atrás, os dois vinham na missa, estava aí conversando, não sei o que, o padre tinha que jogar água para separar. Onde que foi esse amor? Onde que foi essa paixão, tudo, esse desejo? Será que de fato o meu cônjuge é o meu melhor amigo? É a minha melhor amiga? Não é, padre, eu tenho uma melhor amiga lá fora. Seu melhor amigo ou sua melhor amiga tem que ser o seu esposo ou sua esposa. Vocês estão num caminho. São Tomás fala assim: o que é a amizade? Querer as mesmas coisas e negar as mesmas coisas, naquilo que é substancial.
naquilo que é passageiro, você suporta. Então, por exemplo, eu e o Gustavo somos amigos, porque a gente quer a mesma coisa, a gente quer ir para o céu. Mas nas pequenas coisas a gente se suporta, ele é santista, fazer o quê? Nas coisas importantes, vocês caminham juntos. Só que assim, se tornam inimigos. E aí vem todo um peso da vivência matrimonial que vai atingir a convivência, a confiança e a intimidade, que é importante, não é a coisa principal, mas que é importante. Você, mulher, entenda isso também. Deixa o padre falar uma coisa aqui. Se negar sem justo motivo, é pecado. Você, homem, querer também todo dia e certas coisas aí esquisitas, é pecado também. Vocês caminham juntos, há um respeito à saúde, como é que está a saúde, como é que a pessoa caminhou, como é que vocês foram. Aí estão caminhando lá na estrada, brigaram, e aí chega de noite e o parque vai estar fechado, não é? Agora veja que a vivência da intimidade dentro do casamento, como Deus espera, cura feridas. Mas não, a gente quer, as pessoas querem o quê? Ou o esfriamento, ou o que a gente vai fazer para apimentar a relação? Não tem que apimentar nada, gente. A pessoa fica, os homens agora, hein? Fica aí visualizando pornografia e fica idealizando aí corpos perfeitos, relações perfeitas, não sei o que. Não é isso que o matrimônio, não. Caminhar juntos é saber a dor do outro, saber o tempo do outro, o espaço do outro. Você, esposa, precisa perceber. Nós, homens, quando a gente está preocupado, a gente vai ficar quieto, o homem vai ficar quieto. A mulher já precisa falar. Então, um tem que entender o lado do outro. Bom, ela precisa falar, então tem que escutar. Bom, ele precisa do canto agora, fica quieto, deixa ele quieto lá. Não queira encaixar a psicologia feminina no masculino e vice-versa. Isso é caminhar junto. É um complementar o outro. Aquilo que você não tem, ela tem e vice-versa. Mas não, cada um quer colocar o outro no seu quadrado. Quer colocar o outro como se fosse coisa. Na teologia do corpo, o Papa João Paulo II fala que é um pecado grave quando você coisifica o seu cônjuge. Quando você trata ele como uma coisa sua, que ele tem que fazer o que você quer, ela tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, você coisifica. É preciso entender que o passo de um é o passo de outro. Pensa assim, se Cleófas fosse grandão e a sua esposa fosse baixinha, gordinha. Um vai ter que se adaptar ao passo do outro, não adianta o cara. Eu vejo, aquilo que o padre falou, quando está namorando, não desgruda, depois que casa. Eu vejo meu pai com a minha mãe, olha, 50 e tantos anos de casados, aí vai fazer quase 60 anos, eles vêm de mão dada para a missa, no passo do outro. Aí você não cansa de ver aí casal, vai o marido desembestado na frente, a mulher com os fios para trás, o cara nem se importa. Hoje em dia não tem nem gentileza, os homens não querem fazer nem gentileza para elas, de carregar peso, de ajudar nos pesos, fica... Que mundo que nós estamos vivendo, gente? Pensa em São José, será que São José ia deixar Nossa Senhora carregando peso? O que você tem conversado pelo caminho? Padre, o que a gente conversa para o caminho é como que vamos chegar no céu. Muito bem. Como a gente vai educar nossos filhos para Deus. É isso que vocês estão conversando? O que a gente precisa mudar na nossa forma de diálogo, na nossa forma de intimidade, não só sexual, mas assim de carinho.
de convivência, presta atenção para a família, para casa não virar internato, para não virar pensão. Virou pensão, posto de gasolina. A turma vai lá, se abastece e cada um vaza. O que você tem conversado no domingo em família? Padre, não estamos nem sentando na mesa para comer. Aonde Jesus se mostrou aqui no texto, gente? Na hora da mesa. Olha a frase deles. Jesus aparece e pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Olha a resposta deles: nós pensávamos que era agora que chegou a salvação. Padre, nós pensávamos que a gente se amava. Nós pensávamos que o nosso amor ia vencer tudo, que não ia se preocupar com boleto, com carro, com IPVA, com IPTU, com a sogra. Nós pensávamos, padre, que a gente ia ter um monte de filho. Compramos o berço, arrumamos o quarto e não veio. Nós pensávamos que a gente ia ter um filho só, agora a gente está com 5. Nós pensávamos que a gente ia conseguir pagar aquela casa, aquele apartamento, veja, pensa no seu cônjuge e senta uma hora com ele, com ela, e olha para vocês no dia que vocês casaram, e quem vocês são agora, e veja se não tem um monte de nós pensávamos. A gente pensava que ia ser assim. A gente assistiu as novelas, padre, a gente achava que ia ser, né? Felizes para sempre. Nosso amor pode tudo. Até o dia que a sogra doente vai morar com você. Até o dia que você descobre que você não pode ter filho. Até o dia que você descobre que não dá mais para você ficar gastando dinheiro com porcarias. Antes você era solteiro, você homem que era solteiro, você pegava o seu dinheiro e comprava o chapéu do Chaves. Não é? Você ia lá e comprava um tênis de luzinha. Acabou. O que vocês esperavam? Diante de Jesus, a resposta se torna infantil. Diante de quem é Jesus, ele faz questão que eles externem isso. Sabe, tem muita coisa, muito dragão que tem no nosso coração. Por isso que é tão bom assim quem faz psicologia, passa por, trata no psicólogo, tal e coisa, faz terapia, porque externa dragões que estão aqui dentro, que quando externado você vê que não é tão grande assim, que tem coisas piores, gente. Ontem o padre atendeu uma criança de 12 anos com tumor na cabeça. Aí você fala, o que é a minha gripe perto do que uma criança está com dor de cabeça, está com tumor na cabeça. Quando a gente externa e diante de Jesus, as coisas se tornam pequenas. E Jesus vai falar, mas não era isso que tinha que acontecer? Quando foi que eu falei para vocês que o casamento ia ser novela? Quando foi que eu falei para vocês que ia ser um mar de rosas? Quando foi? Quando saiu da minha boca isso? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quando a gente externa, as coisas se tornam pequenos. O chulé do meu marido, a irritação da minha esposa. Perto de Jesus, o que é isso? Perto das falhas que eu já tive na vida, o que é isso? Jesus, mas não era isso que era para acontecer? E vai passando por toda a Escritura, você viu? Vai passando por toda a Escritura.
Se você reparar, o texto ele tem uma estrutura de missa. A estrutura da missa é Jesus dizendo: você não está caminhando sozinho, não, eu estou caminhando com você. Você chega aqui e ele pergunta: o que você conversou pelo caminho com a sua esposa? Ele responde: aonde? Na palavra. A primeira parte é Jesus explicando para eles a palavra. Jesus vai passando desde os textos antigos até passando pelos profetas, ele vai explicando a palavra. A segunda parte é a comunhão. No partir do pão você reconhece Jesus. E há uma terceira parte, que é quando ele sai para evangelizar. O padre já disse, quando termina a missa, no latim, que é a língua original da missa, a missa ainda é em latim, é permitido fazer em português. Quando termina a missa no latim é ite missa est. Ide, a missão começa. Jesus explicou as escrituras, você se alimentou, agora você volta para sua Jerusalém e vai falar dele. Mas veja, se eu de fato estou preocupado com coisas importantes do caminho e não com futilidades, eu preciso, presta atenção, escutar o ensinamento de Jesus na estrada. Jesus foi ensinando na estrada. Hoje, eu só fiquei olhando, tem gente que chegou 10h20 para a missa. O padre já disse, quando a leitura ela é feita na missa, essa palavra ela é uma palavra viva. Não é assim, vamos tirar a lição de moral da história, a moralzinha da história do texto bíblico. Não é isso. É a palavra viva. Você veio conversando coisas com a sua família, você tem dúvidas, você tem anseios no seu coração. Jesus já falou com você nessa manhã. Mas se eu cheguei tarde, se eu não ouvi a palavra, o que acontece quando você chega atrasado no serviço? Seu patrão vai tirar os benefícios. Isso você não perdeu o emprego, né? Mas uma da primeira coisa que você perde é a cesta básica. Você fica sem comer. Se você vem para a missa, olha a dica litúrgica, você vem para a missa e a leitura já está rolando, ou você perdeu uma das leituras, você fica sem a cesta básica, você não pode comungar. Para comungar da Eucaristia, você tem que comungar da palavra, você tem que escutar o que Jesus falou, o que ele ensinou. Mas o que acontece? Padre, mas eu cheguei atrasado porque imprevisto, lógico que imprevisto acontece, furou pneu, alguma coisa aí, imprevisto, muito bem, você não tem culpa, mas isso não desabona que você tem que escutar a palavra para comungar. Cumprir o preceito, como é que eu cumpro o preceito? Do começo da missa até o final da missa, cumprir o preceito. De repente, furou o pneu, cheguei na primeira leitura, não foi culpa minha o atraso, o preceito você cumpriu, mas não vai poder comungar, porque não comungou da palavra. Mas Deus sabe o coração, por isso mesmo, gente, é por isso mesmo, Ele tinha uma palavra para a gente. Agora, se eu atraso de propósito, além de tudo é pecado. Faz o esforço de chegar na hora, começa a missa, chega atrasado, aí tem que achar lugar, aí é cadeira para lá, cadeira para cá, e a palavra falando, e a leitura rolando. Qual é o momento em que a gente é exorcizado na missa? Na hora da palavra. Na hora em que vai falando a leitura,
você escuta e fala: olha, não vou fazer mais isso. Olha, vou fazer isso agora. Você é liberto na palavra. Mas se o casal não se esforça, aí fica um pondo a culpa no outro, né? Porque ela demora, porque ele demora, porque isso, porque aquilo outro. Que palavra vocês estão falando no caminho? Há uma primeira palavra, então, que é escutar o que ele diz, escutar o seu ensinamento. Cada palavra dita nessa missa será juízo meu e de vocês. E deixa eu dizer uma coisa. O Apocalipse fala que os santos vão nos julgar. Quem vai me julgar vai ser os padres que foram santos. Mas deixa eu dizer que quem vai julgar vocês serei eu, como padre. E eu, olha, de coração, eu vou perdoar tudo o que tiver sido falado contra mim. Ah, que o padre é chato, ah, porque ele é gordo, ah, porque demora, ah, porque isso. Mas o que foi feito contra a missa, eu não vou passar pano. Eu vou falar para Jesus. Isso eu tenho certeza do meu ministério. Eu falei, eu ensinei, não quis ouvir. Jesus caminha com eles e finge que vai adiante. E olha o pedido que um casal de Deus tem que fazer: fica conosco, Senhor, porque a noite está próxima. Fica conosco. Você tem convidado Jesus de fato à sua casa? Quando você comunga, Jesus está aqui no seu coração, gente. Como é que você chega em casa? Quantas vezes a gente talvez escutou assim: nem parece que estava na missa. Leva Jesus para sua casa. Seu marido não vem, você veio. Leva Jesus para ele. Seu filho não veio, você veio. Leva Jesus para ele. Chega em casa, mostra a casa para Jesus. Ele está aqui no seu peito. Jesus, olha, essa aqui é a nossa mesa. Essa aqui é a nossa sala. Esse aqui é o quarto do meu filho, da minha filha. Abraça aquela pessoa que não veio. Faz com que Jesus toque naquela pessoa através do seu corpo. Ele está aí dentro. As sombras, a noite, a dificuldade, a desconfiança, aquilo que não está dando certo, aquilo que nós esperávamos. Convida Jesus para passar essa noite com você. Convida Jesus a passar essa noite com você, casal, que está meio assim, está aquela brigaiada, está com a luzinha amarela já. Convida Jesus. Talvez você está vindo na missa todo domingo e ainda não convidou Jesus para sua casa. Jesus é um estranho ainda. O sinal é o casamento do jeito que está. Nossa, padre, você viu fulano, separou, nossa, era cantor na igreja, era ministro, era isso. Qual é a novidade? Está cheio de gente na igreja que Jesus é um estranho. Convida Jesus para o seu íntimo, para a sua dor, para a sua escuridão, para aquilo que dói. Aquilo que o padre falou do menino ontem, gente. O que o padre vai falar para um casal que está com um filho nessa situação, que vai adocicar a dor deles? Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa difícil de fazer? É velório de criança. Se coloca no lugar do padre. Você vai falar o que para os pais que vai consolar o pai com a mãe? Podia ser Santo Agostinho, podia ser, sei lá, o Papa Leão, o Papa Francisco, pregando ali, falando. Não vai aliviar a dor.
Mas um abraço do padre vai ser lembrado muito mais do que aquilo que ele disse no velório. Daqui 10 anos, aquele pai, aquela mãe, não vai lembrar o que o padre falou no velório, mas vai lembrar que o padre estava lá, que abraçou eles, e que viram naquele abraço a pessoa de Jesus. Traz Jesus para perto. E não tem outro jeito de reconhecer a pessoa de Jesus e trazer ele para perto, se não for pela Eucaristia, gente. Aquilo que o padre falou, a palavra é o ensinamento do caminho, mas você precisa comer, você precisa se alimentar. E é por isso que o texto diz que ao partir do pão, eles reconheceram Jesus. Para terminar, não só você enquanto casal, enquanto pessoa, mas enquanto casal, vocês dois, têm de fato reconhecido Jesus na Eucaristia? Ah, tem. Então por que eu chego atrasado? Então por que eu falto? Então por que eu não mudo de vida? Então por que eu não trato ela com respeito, se Jesus está aí dentro dela? Ou ele com respeito? Por que essa tanta divisão? Por que tanto esse esfriamento do nosso casamento? É a sociedade ou é o matrimônio? Ele é o elo de ligação. E se o seu casamento está luzinha amarela, é ele que pode salvar isso. Agora você tem que querer caminhar junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,